Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado. Nesta quarta-feira, hoje é dia 31 de agosto, último dia do mês. A gente começa essa edição de olho nas movimentações do petróleo. Nos últimos dias, ele já caiu mais de 10% e tem pressionado as empresas que negociam a commodity. Tanto que no pregão de segunda-feira, a Petrobras tinha sido a empresa que acabou segurando o índice, salvando da queda, quando fechou em estabilidade o índice e a Petrobras em alta, justamente por conta do preço do petróleo. Mas ontem, com as perdas no petróleo mais aprofundadas, a estatal não conseguiu se manter no mesmo patamar, fechou em queda de 5,95%. Mas não para por aí. Hoje o petróleo segue nessa tendência de queda, com o Brent caindo mais de 3% e sendo negociado perto dos $95 o barril. Só lembrando que no começo da semana o barril chegou a $105 com todo o cenário de pressão na demanda. Cenário econômico global é o vilão do petróleo. Como a inflação está perto dos 2 dígitos em muitas das maiores economias do mundo, isso poderia levar os bancos centrais a fazer aumentos mais agressivos nas taxas de juros, o que tende a desacelerar o crescimento econômico e a demanda por combustíveis. E com isso, o preço do petróleo vai lá para baixo. Se continuar nessa toada, o petróleo caminha para uma terceira queda mensal, inclusive a mais longa perda em 2 anos. Além do petróleo, o minério de ferro também segue em baixa nessa quarta, caindo quase 2% nos portos da China. E isso também tende a refletir nos negócios das empresas brasileiras na Bolsa, assim como aconteceu ontem. Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso gráfico aqui do Ibovespa para ver como que ele fechou, né? O Ibovespa fechando aqui nessa queda de 1,68, acompanhando a trajetória de baixa das bolsas internacionais, principalmente pressionada aí por esse cenário, né? Esse cenário de possibilidade de elevação de taxa de juros, esse cenário de recessão, esse cenário de inflação nas alturas. E aí a gente olha aqui as empresas que acabaram fechando em baixa, bastante empresa ligada aqui à mineração e siderurgia, né? CSA, Vale, CSN Mineração também, enfim, empresas ligadas ao petróleo, olha só, Petrobras 5,95, uma perda bastante impactante. A gente vê outras empresas ligadas ao petróleo também caindo, né, como o PetroRio e também 3R Petroleum. Também a gente olha aqui nesse cenário, né, de recessão e cenário de aumento de taxa de juros e tudo mais, a gente vê as empresas aéreas, Gol e Azul caindo, assim como a CVC. E IRB, né, IRB em todo esse cenário de que hoje, inclusive, acontece a precificação do follow-on, ou aquele processo de book building, e as ações convergindo para baixo, onde os investidores têm uma ideia ali de onde que vai acontecer, de onde que vai fixar aquela faixa do preço. Terceiro pregão consecutivo de queda, IRB caindo 7,53%, fechando a R$ 1,72. Esse, né, é o nosso monitor do mercado. Aí a gente vê as empresas que subiram, né, Localiza, Positivo, Vibra Energia e Ipera foram as empresas que acabaram não conseguindo sustentar, principalmente por conta de Vale e Petrobras, os maiores pesos na Bolsa que caíram por meio aí, baseadas, né, nessa queda das commodities. E aí a gente segue, né, falando sobre esse cenário de recessão que está impactando no preço do petróleo, e ele tem sido reforçado também com dados, né? Na China foram divulgados os PMIs. O industrial subiu para 49,4 pontos, pouco acima das expectativas. E o PMI de serviços caiu para 52,6 pontos. O industrial, né, que ficou abaixo dos 50 pontos, segue nesse patamar de contração. A política de Covid-0 também fez com que várias cidades endurecessem as restrições para combater novos casos da doença.
Grandes regiões, como o Dalian, que é aquela região portuária onde são negociados os contratos de minério de ferro, também Shenzhen, voltaram aos lockdowns, voltaram às restrições. O cenário derrubou as bolsas na Ásia nessa madrugada. Na Europa, a inflação ao consumidor atingiu um novo recorde, chegou a 9,1% em agosto. Resultado veio acima da expectativa dos analistas, que esperavam aí uma inflação na ordem de 8,9%. Apenas os custos de energia subiram mais de 38% nesta leitura. A inflação recorde na zona do euro coloca ainda mais pressão sobre os dirigentes do Banco Central Europeu para continuar com um posicionamento mais duro em relação à política monetária do bloco. As apostas, que já eram majoritárias em 75 pontos base na próxima reunião de setembro, devem ficar ainda mais consolidadas. Falando nos custos de energia, começa hoje a interrupção no fornecimento de gás pela Gazprom para a Europa. Pelo gasoduto Nord Stream 1, o prazo é de 3 dias, mas os países temem que esse período possa alongar um pouco mais com toda a crise entre Rússia e União Europeia por causa da guerra na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, inclusive, Ursula von der Leyen, disse que o bloco atingiu 80% da meta de estocagem de gás. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o nosso convidado, Vitor Bueno, analista da Nord, que já está por aqui. A gente volta já já. PMC News. Informação que gera valor. Atenção, produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo em um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você leve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, 8 horas 48 minutos. Vamos chamar aqui o Vitor Bueno, analista de ações da Nord Research, já está aqui conosco. Vitor, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia a todos, muito feliz em estar participando de novo aqui. A gente que agradece. Ô Vitor, estava falando, né, sobre esse cenário para o petróleo. A gente viu no comecinho da semana o petróleo subindo bastante, subindo forte, chegando $105 o barril. Nesses últimos dias aí, terça, hoje, caindo forte, chegando $95. Nessa questão, né, sobre demanda, nessa discussão sobre crescimento das economias globais e na demanda pelo petróleo. Como é que você está vendo essa situação? Como é que você vê esse impacto no preço do petróleo e, consequentemente, nas ações das empresas que negociam a commodity aqui no Brasil? Ontem mesmo vimos Petrobras caindo quase 6% diante de todo esse cenário. Qual que é a sua avaliação? Como que você analisa toda essa questão, Vitor? Exatamente. Eu acho que desde o começo do ano a gente estava acompanhando aí a Petrobras praticamente segurando o nosso índice, né? A gente veio aí de um período, aí, um ciclo de alta, né, das commodities, principalmente falando de petróleo. Agora a gente vê aí uma queda, né, uma queda forte aí por conta de tudo que está acontecendo no mundo, e isso impacta diretamente nas ações dessas empresas, né? Não só Petrobras, mas PetroRio, 3R, que você mesmo falou aí no começo do programa. Isso, no curto prazo, acaba impactando diretamente, negativamente ou positivamente, né? Quando o petróleo está em alta, a gente vai ver as ações se movimentando em alta, e quando está em baixa, a gente vai ver as ações se movimentando em baixa, né? Agora a gente tem que tomar um pouco tem que ter um pouco de cautela, né, na hora de a gente analisar o Brent e a movimentação das ações na Bolsa de Valores brasileira, né? Até porque no curto prazo é isso que a gente conversou, né? No curto prazo as ações tendem a se movimentar de acordo com o preço da commodity, né? Mas no longo prazo, muitas dessas empresas, e aqui eu falo especificamente o caso da PetroRio, né? Elas já calculam ali todas as suas produções futuras ali com base ali num Brent ali mais baixo mesmo, né? Um Brent ali de $60, por exemplo, o barril. Então já é previsto aí uma queda, já é previsto ali pelas empresas que esse nível aí de petróleo que a gente acompanhou aí acima de $100 ou perto de $100 não é o comum para essas empresas ali no longo prazo, né? Então, no médio e longo prazo, o que realmente vai agregar valor para essas empresas, o que vai balizar o crescimento dessas empresas é quanto que essa empresa está conseguindo aumentar a sua produção, né? E aqui eu falo de PetroRio, mas eu falo também de 3R, que tem ali um pensamento muito parecido, né? Compra também campos maduros ali de empresas grandes, como a Petrobras e outras de fora, e vai aumentando a produção ali e, consequentemente, vai aumentando os seus resultados, né? Então, eles já têm ali uma conta base de um preço base ali para o petróleo para os próximos anos ali, e assim que eles vão projetando ali seu crescimento no longo prazo. Mas, infelizmente, curto prazo, como a gente bem conhece o nosso mercado, ele é muito dependente ali de uma commodity, né? Não só petróleo, mas o próprio minério de ferro com a Vale. Então é natural que a gente veja essas oscilações maiores, né? Quando a gente tem uma oscilação muito grande ali do Brent, é natural que a gente veja também essas oscilações nas ações que dependem dessas commodities aqui no nosso país. Ô Vitor, a Petrobras, né, tem toda essa questão de ter feito reduções nos preços dos combustíveis, principalmente por conta dessas quedas também no preço do petróleo. Obviamente tem a questão do ICMS também. Você acha que com essas movimentações ainda tem espaço para cair mais combustível? E aí, pensando nisso, né, a gente viu deflação tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA nesse mês. Você acredita que abriria espaço para mais queda na inflação se a gente tiver novas reprecificações no preço dos combustíveis? Ou seja, tem espaço para cair combustível e cair inflação? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que o governo já tomou algumas medidas aí importantes, né, para o preço dos combustíveis.
tanto a questão de ICMS, quanto a redução ali direta do preço ali dos combustíveis, né? Mas a tendência também do que a gente está vendo para o petróleo fora do país, né? Com tudo isso que está se passando ali pelo mundo, é que a gente veja aí, que a gente continue vendo, né? Novas quedas aí para o barril de petróleo quanto para o combustível aqui no nosso país. Então, eu vejo que existe sim espaço. Eu acredito que esse preço aí do petróleo que é negociado lá fora não é o normal, né, do preço ali que normalmente era negociado, né, pré-pandemia, na verdade nem pré-pandemia, né, pré-guerra ali, Rússia e Ucrânia, que a gente estava acompanhando aí no começo do ano. Então, para mim vai ser um caminho natural aí, uma queda, essa tendência de queda, e o reflexo vai ser exatamente a queda do preço dos combustíveis, né, sem muita interferência, sem precisar de muita interferência do próprio governo. Pode ser que a gente tenha novas interferências, né, algo nesse sentido, até porque a gente está se tratando aí de um ano eleitoral, né, então eu acredito que existe esse espaço sim. E relacionado ainda, né, você comentou sobre as outras empresas, que não necessariamente são as maiores, né, como a Petrobras, como o Prio, como o 3R, e também tem PetroRecôncavo, outras empresas que acabam negociando e se utilizando do petróleo ali para basear seus negócios. A gente está, obviamente, num ano eleitoral, onde sempre tem propostas, né, de privatização ou de algum tipo de controle ou algum tipo de interferência, né, na Petrobras. Sempre isso acaba vindo à tona num ano eleitoral. Você acredita que o investidor, por esse cenário, mas também olhando tudo que a empresa já fez até agora, nesses últimos anos, toda essa melhora operacional, essa distribuição de dividendos, como colocar na balança, né, esse risco e também o retorno que a Petrobras já deu? Acha interessante Petrobras ou é melhor olhar para as menores, para também fugir um pouco desse risco, já que está exposto ao próprio risco do petróleo, mas tem a questão eleitoral também, a questão política? Como que você avalia isso, Vitor? É Petrobras, outras empresas, um pouquinho de cada? Qual seria a melhor estratégia para os investidores, na sua opinião? Beleza. Eu acho que na hora da gente analisar a Petrobras, a gente tem que considerar alguns fatores, né? E o primeiro que vem à mente é exatamente a questão do risco político, né? Porque a gente está vindo aí de alguns anos positivos da Petrobras, né? Ela vem apresentando aí, eu não vou nem falar anos, vou falar trimestres aí, que ela vem entregando bons resultados, né? Lucros muito altos, né? E por consequência ela está entregando bons dividendos para os seus acionistas, mas se a gente pegar um histórico não tão distante, né, a gente vê muitos problemas ali, polêmicas inclusive ali, relacionados à gestão da empresa por conta da participação do governo ali no comando da empresa, né? Então o grande controlador permanece sendo o governo. É sim verdade que os resultados estão melhorando, né, mas esses resultados também são muito impulsionados, né, por conta do próprio preço do Brent, né, do próprio preço do petróleo, né, que vem subindo bastante aí nos últimos trimestres. Então a gente tem aí uma melhora de eficiência, com certeza, né, a gente vê isso, é nítido, né, quando a gente olha os resultados da Petrobras, mas tem esse fator aí que vem beneficiando muito, né, inclusive beneficiando o pagamento de dividendos, né, porque muitos investidores já vêm comprando as ações da Petrobras até desde o ano passado, né, ano passado ela já tinha ali um dividend yield, né, uma rentabilidade sobre o preço ali investido bem interessante, né, e agora nesse ano ela está pagando o maior dividendo mundial, né, ela se tornou a maior pagadora de dividendos aí do mundo, esperando empresas como Nestlé, Mercedes-Benz, Rio Tinto, que é uma mineradora aí, uma das maiores do mundo. Então eu acho que nesse quesito dividendo, né, muitos investidores eles estão muito interessados pela Petrobras nesse momento aí, que ela está com um dividend yield perto de 40%, né? Então, acho que a cautela que a gente tem que ter aqui é, primeiro, o risco político continua existindo, tá? Eu não acho impossível, mas eu acho pouco provável uma privatização da Petrobras que eliminaria esse risco, né? Como a gente viu ali com a Eletrobras, né? A Eletrobras pode ter ali aberto um caminho aí para outras estatais serem privatizadas, mas eu acredito que pelo tamanho da Petrobras, pela importância que a Petrobras tem aí pro próprio governo, né, esses dividendos aí que foram pagos foram muito importantes ali pro governo ali honrar com alguns compromissos que ele tinha, e essa questão do dividendo ali pro acionista é muito importante ali, ele saber que
dificilmente a Petrobras vai manter esse nível de pagamento de dividendo ao longo dos anos, né, no longo prazo, porque, cara, 40% é muito alto, né, quase 4 vezes mais, até mais de 4 vezes um dividendo médio aí de uma empresa ou de um fundo imobiliário ali que normalmente paga nos últimos 12 meses, né, em um ano. Então, eu acho que tem que ter essa cautela. Primeiro, questão de risco político, que ainda existe, e questão também de dividendos, de não acreditar que você vai comprar hoje as ações da Petrobras e elas vão continuar pagando todos esses dividendos aí pelos próximos anos, né? Para mim, foram dividendos aí pontuais, se beneficiando do momento atual do mundo, né? O momento global, se beneficiando da alta das commodities, se beneficiando também de um ano eleitoral, de um momento aí que o governo precisava ali colocar caixa dentro do seu balanço. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela com relação aos objetivos que o investidor teria ao investir na Petrobras. E, por outro lado, a gente tem outras empresas de menor porte, como você falou, né? A gente tem empresas que iriam em um caminho, não vou falar um caminho oposto, né? Mas um caminho diferente ali, que seria mais ali numa questão de valorização das ações, né? Que seria a PetroRio ou até mesmo a própria 3R, né? Que são empresas que elas compram campos já maduros, né? Seja da Petrobras, seja de outras empresas de fora do país, e elas vão desenvolvendo esses campos aí, aumentando as produções desses campos, vão diminuindo também o custo de extração, né? Esses são os dois principais pilares dessas empresas, aumento de produção e redução de lifting cost, né? Que é exatamente o custo de extração, para que eles consigam entregar aí crescimento ao longo dos anos, né? Não, aí o investidor que aporta dinheiro aí nessas empresas já não entra aí esperando grandes dividendos, né? Até porque os lucros ainda estão numa crescente, não são lucros aí tão consistentes aí como a Petrobras, que tem produção muito maior ainda do que essas empresas. Mas uma PetroRio, por exemplo, hoje ela está trabalhando aí com uma produção de cerca de 50 mil barris diários, né? E ela fez aquisição recente de um campo da Petrobras, a Albacora Leste, está fazendo o desenvolvimento de um outro campo agora de Frade, e logo menos a gente vai ver a produção saltando aí para mais de 100 mil por dia. Então é uma questão de tempo para que ela vá multiplicando aí a sua produção, e isso você vai vendo os reflexos diretos, tanto nos resultados quanto na valorização das suas ações. Então, pelo que eu entendi, Petrobras pode até, né, pela grandeza dela, pela estrutura, ela pode continuar trazendo bons resultados, só que foi coisa pontual. A gente não vai ver mais esses dividendos gordos, inclusive uma parte caindo hoje na conta dos investidores, né? Esses dividendos gordos que a gente tem visto não devem se repetir, mesmo a empresa fazendo desinvestimento, mesmo a empresa fazendo uma melhora, né, no seu operacional ali e colocando bastante dinheiro para dentro do caixa, essa distribuição, como a gente viu, ela não deve acontecer. Foi o que eu entendi, o que você comentou aqui. Então, provavelmente foi uma questão pontual da Petrobras, né, conjuntura, cenário e tudo que está acontecendo. Daqui para frente ela pode ser uma empresa redondinha, mas não necessariamente essa vaca leiteira toda que a gente viu. É isso? Exatamente. Eu não diria nem uma vaca leiteira, eu diria acho que um dragão leiteiro, né? Porque 40% de dividend yield é muito alto, né? Muita coisa. Então acho que independente se é Petrobras, se é Vale, a gente já viu até outras empresas que são privadas pagando essa quantidade de dividendos, mas não são dividendos sustentáveis, né? Então a gente tem que ali focar em empresas ali que pagam ali de maneira regular, né? Eu acho que quem recebe dividendos gosta muito dessa questão aí da regularidade, né? Então não adianta nada você pagar 40% num ano e daí você ficar 3 anos sem pagar nenhum dividendo, né? É melhor que você pague ali, sei lá, 10%, ou um pouco mais, um pouco menos do que isso, todo ano, bonitinho, direitinho. E a tendência é que a Petrobras ali, mantendo esse lucro aí que ela vem apresentando, que ela tem ali um pagamento regular ali, de cerca ali de 10% ou menos, enfim, não dá para prever quanto exatamente vai estar, né? Porque a gente não sabe o movimento aí do petróleo nos próximos anos, mas a tendência é que ela seja, assim, uma empresa interessante para dividendos. Agora, para valorização, aí eu já pensaria ali mais nas menores, que eu acho que tem um potencial muito maior aí do que a Petrobras. Vitor, antes de eu mudar de assunto aqui, só tem uma pergunta aqui no nosso chat falando
sobre privatização da Petrobras? É algo viável? É algo realizável? Não necessariamente nesse curto prazo, né? Até mesmo por conta de toda essa conjuntura. Depende de quais fatores, na sua opinião? É algo realizável essa privatização? Ou estar sob o guarda-chuva do governo acaba sendo algo mais estratégico para o país? Eu acho que não falei no começo, né? Eu acredito que não é impossível, mas que seja pouco provável, exatamente por esse fator aí de ser uma companhia estratégica para o governo, né? A gente está vindo de uma pandemia, a gente está vindo aí de guerra entre Rússia e Ucrânia, momento extremamente delicado para a população, né? O governo precisando aí trazer auxílios para a população, honrar com outros tipos de compromissos, e eles viram ali dentro da Petrobras uma forma de colocar caixa para dentro, né? Que foi exatamente com esse pagamento extraordinário aí de dividendos, né? Então eu não acredito, pelo menos no curto, médio prazo, eu não acredito numa privatização da Petrobras, assim como a gente viu aí para outras empresas, mas não vou descartar essa possibilidade, né? Eu realmente acredito que o governo não vai deixar de dispor dessa ferramenta estratégica aí no curto, médio prazo, independente do governo, né? Se é um governo de esquerda, se é um governo de direita, eles podem sim se beneficiar dos lucros aí da Petrobras, mantendo aí uma gestão eficiente aí no longo prazo. Uhum. Maravilha. Ô Vitor, mudando um pouco agora de assunto, queria falar um pouco sobre o setor de varejo, né? Porque sofreu bastante, obviamente, nos últimos meses, inclusive nos últimos anos, né? No último ano para cá, muitas das empresas caíram 80%, 70% aí em preço de tela, perderam valor de mercado, mas muitas delas acabaram se recuperando nesse mês de agosto, né? Ou pelo menos recuperando uma parte de todas essas perdas, principalmente pelo fato de olho nessa deflação, o juro que acabou ficando um pouco mais estável, mesmo estando elevado, está estabilizado, não tem perspectiva de muitas altas a mais. Chegou a hora do varejo, chegou a hora do investidor começar a olhar novamente para o varejo, ou os desafios ainda são grandes pela frente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Chegou a hora de comprar as varejistas, Magalu, Via, Americanas. A gente está vendo um movimento muito positivo aí nas últimas semanas, né? Mesmo com os resultados que essas empresas vêm apresentando, que não são resultados tão satisfatórios, né? A gente viu Magalu apresentando prejuízo, Americanos apresentando prejuízo, a Via até chegou a apresentar lucro, né, de 6 milhões de reais, se eu não me engano, mas mesmo assim foi um resultado 95% menor do que o resultado do trimestre, do mesmo período do ano passado, né? Então são empresas que ainda estão apresentando dificuldades, né, em meio ao cenário extremamente desafiador, né? A gente tem um cenário macro muito delicado, né? A gente tem um cenário de alta inflacionária, alta dos juros, né, que impacta diretamente aí o consumo da população, que ao mesmo tempo impacta o resultado financeiro dessas empresas, né, por isso que a gente está vendo essa compressão aí dos resultados líquidos das companhias, mas por outro lado a gente está vendo aí uma melhora na margem bruta dessas empresas, né? Eu acho que o saldo positivo aí que a gente tira desses resultados das varejistas no segundo trimestre de 2022 foi exatamente a margem bruta, né? Mostrando que as empresas estão conseguindo aí, pelo menos, repassar um pouco de preço aí para os seus clientes, né? Essa é uma das grandes preocupações dos investidores aí nos últimos trimestres, vendo aí as margens brutas dessas empresas caindo, né? Então, pelo menos tem esse fator positivo aí para os investidores, né? Agora, para mim, é cedo para a gente falar que realmente agora chegou a hora da virada e que essas ações vão retomar patamares antes negociados, né? Até porque a gente está falando de ações que caíram 80%, 85%, 90% desde da metade do ano passado, quando foi ali praticamente o high de todas elas, né? Então, eu acho que ainda é um momento de a gente ter um pouco de cautela, né? Pensando a longo prazo, óbvio que a curto, médio prazo, a gente até vê ali que a gente pode aproveitar algumas movimentações ali, tem algumas reversões de tendência, né? Algumas empresas aí revertendo aí, algumas ações, né? Revertendo essa tendência de baixa que já dura aí alguns meses, mas para longo prazo eu acredito que essas empresas elas precisam entregar mais nos próximos trimestres para trazer mais confiança para os investidores, né? E eu acredito que uma conta também, interessante a gente falar sobre isso aqui, uma conta que muitos investidores não fazem, é que quando uma ação ela cai 50%, 60%, 70%, 80%, ela não precisa recuperar
esse mesmo percentual para voltar para os patamares antes negociados, né? Então, se uma ação cai 50%, se ela subir 50%, ela só está na metade do caminho, né? Ela tem que dobrar, ela tem que subir 100% para voltar para o patamar antes negociado. Se uma empresa ela cai em 90%, ela tem que subir 900%. Né? Então, esse 100% aí que a gente viu de Magalu, de Via, se não me engano, Americanas também teve uma valorização bem positiva aí nas suas ações das últimas semanas, é só um pedacinho do caminho que elas ainda precisam traçar em relação ali ao preço que elas eram negociadas no ano passado, né? Então, eu acho que a gente pode sim aproveitar algumas operações de curto, médio prazo ali, mas a longo prazo eu acho que a gente precisa um pouco mais de segurança, né? Tem empresas que são mais, estão ali num estágio mais avançado, né? Nesse quesito aí de trazer segurança para os investidores, como é o caso de Magalu. A gente tem Americanas também aí que trocou o CEO recentemente, né? O Sérgio Rial, que tem uma experiência muito vasta, né? Dentro do mercado financeiro ali, dentro do Santander, então pode agregar muito aí para Americanas, principalmente para o braço, né, de serviços financeiros da empresa. E a Via tem alguns problemas ali, para não falar muitos problemas, né, com relação à sua gestão, né, algumas polêmicas recentes aí envolvendo a sua gestão que estão refletindo aí até hoje nos resultados da empresa, né, provisões, algumas revisões ali de não recorrentes, enfim, que vão sendo registradas aí, reportadas nos últimos trimestres, que vão ali tirando ali a confiança do investidor. Então, eu acho que quem sai na frente aí, dentro do varejão, né, das grandes empresas do varejo, são essas duas empresas aí, Magalu em primeiro e depois Americanas, né, e a Via correndo por fora, tentando recuperar aí a confiança, mas ela vai ter que suar um pouco mais do que as outras, porque o problema de gestão, o problema interno dela, ainda causa muita desconfiança no mercado, não é só um problema macro. Pois é, a questão da gestão é muito importante, né? Você bem citou essa questão do Sérgio Rial, que ele só vai assumir no ano que vem, mas só de anunciar o nome dele já fez um grande rebuliço ali no mercado, né? Então talvez às vezes falte algum fato novo, alguma movimentação, ou pelo menos uma sinalização. O mercado ele espera, né? Sinalizações, ele espera algum tipo de sinais mesmo, né? Algum tipo de questões ali, pô, tô fazendo isso, tô indo para cá, alguma previsibilidade a mais, né? Isso que você falou é muito importante. E tem uma outra questão também, ô Vitor, que você comentou a respeito dos trimestres, né? Que pelo menos no último trimestre o resultado das empresas varejistas, esses resultados acabaram sendo até interessantes ali, trazendo principalmente a Via que trouxe o lucro, por mais que a gestão esteja mais ou menos ali complicada na sua visão, mas olhando para frente, esse trimestre aqui, pelo menos os próximos dois, tem um cenário que a gente fala da deflação, que a gente fala do juro também, que a gente fala de mais emprego. Hoje, daqui a pouco sai a PNAD também, devendo confirmar essa queda no desemprego. Tem Auxílio Brasil caindo no bolso das pessoas. E aí também tem os eventos, né? Tem Copa do Mundo, tem Black Friday, Natal. Enfim, você acha que esses últimos trimestres, esses próximos trimestres, mais o quarto, né? Deve ser ali, tipo, uma salvação para as empresas, alguma coisa que possa trazer também esse fato novo, esse ânimo novo para essas empresas? Não, com certeza. O segundo semestre dos anos, né, normalmente são ali os melhores para os varejistas, né, exatamente por esses eventos aí, pela essa alta sazonalidade, né, a gente tem Natal, a gente tem festas de firmas, festas de final de ano, Black Friday, enfim, a gente tem vários eventos aí que não acontecem em outros períodos do ano, né, até alguns pontuais, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, mas a gente tem eventos muito maiores, né, mais para o final do ano, né, para o final do ano. Então isso sim é um fator ali bastante positivo, principalmente para as varejistas, né, que dependem muito do varejo físico, enfim, e a gente tem um detalhe também, quando a gente vai falar de resultado trimestral, né, é a base comparativa, né, a gente tem uma base comparativa no ano passado já mais forte, né, a gente não tem mais a base de pandemia, porque se a gente for olhar para a metade anterior ali, a primeira metade, né, o primeiro semestre de 2021, a gente ainda tinha reflexos ali importantes da pandemia, né, então a gente ainda tinha restrições, a gente ainda tinha lojas fechadas, enfim, então esses resultados positivos aí do segundo trimestre, né, também eles acabam, não vou falar que são maquiados, mas acabam ficando aí melhores por conta de uma base comparativa mais fraca, né, só que
a partir da metade do ano passado, a gente já começou a ver aí uma recuperação mais acelerada da economia, né, por conta daí das menores restrições. Então a gente teve uma recuperação também muito acelerada do varejo, né. Então a tendência é que a gente veja aí resultados aí das varejistas aí no segundo semestre positivos, obviamente beneficiando dessa sazonalidade aí do segundo semestre, mas a gente tem que olhar com atenção porque agora a gente passa a ter ali uma base aí já considerando aí uma recuperação mais acelerada pós-pandemia, né? Uhum. A questão da concorrência, né, Vitor, segue sendo a pedra no sapato dessas varejistas, porque a gente vê muitas empresas, principalmente Mercado Livre, Shopee, Alibaba, AliExpress, né, a Amazon também, acabam pressionando um pouco, né, essas empresas que tinham e ainda tem, obviamente, um grande mercado aqui no Brasil, mas a entrada dessas empresas acaba diminuindo, né, a participação delas. Você acha que isso, olhando mais para frente, com a chegada de cada vez mais empresas ou com a consolidação dessas empresas que já estão aqui no Brasil, isso pode atrapalhar esses planos de retomada, esses planos de vir com mais força e até recuperar a operação que já foi um dia e que teve problemas por conta de pandemia e todo esse cenário? Não, eu creio que sim. Eu acho que um dos principais riscos, né, do negócio das empresas do varejo, principalmente aí as grandes empresas, né, é exatamente a questão da concorrência, né, porque sim, a gente tem não somente uma concorrência interna, né, muito forte, a gente está falando agora só de empresas nacionais, né, a gente falou de Magalu, a gente falou de Via, a gente falou de Americanas, mas você mesmo falou, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem a Amazon também tomando aí uma participação de mercado no digital. E agora a gente tem também as asiáticas, né? Na verdade, a gente já tinha a AliExpress aqui, né? Mas agora a gente está vendo a Shopee, a gente está vendo a Shein, enfim, várias outras empresas aí que estão entrando muito forte nesse mercado e estão trazendo algo que pressiona muitas empresas, que é a relação de preço, né? Pode não ser algo sustentável, porque a gente tem ali a própria Shopee, a gente consegue ver os resultados dela através da controladora que é a Si, lá na China, né? Até os BDRs são negociados aqui no nosso país e a gente consegue ver os balanços da empresa e a gente vê que não é um negócio lucrativo, né? Tem uma receita crescente, mas não parece ser uma receita tão sustentável a longo prazo, né? Porque receita que é sustentável é receita que no final das contas ali dá lucro, né? Que no final ali tem margem. E infelizmente essas empresas aí acabam comprimindo tantos preços para ganhar uma concorrência que acabam deixando um pouco de lado ali a questão de lucro, né? Então a gente não sabe, beleza, eles podem fazer isso a princípio, né, para conquistar uma grande parte do mercado e depois eles começam a subir preço, né? Só que tem que ver também qual que vai ser o impacto disso para o consumidor, né? Às vezes o consumidor vai acabar deixando de comprar com essas empresas e a receita vai voltar a cair para elas. Então eu acho que é uma concorrência, eu não vou aqui falar se é uma concorrência leal ou desleal, mas é uma concorrência muito forte, né? Porque se você tem um preço X e você tem uma empresa do seu lado ali que está entrando no Brasil que oferece o mesmo produto ou um produto similar a um preço de, sei lá, meio X ou, sei lá, 20% do X, aí fica muito difícil de concorrer, né? O consumidor, ainda mais nesse período de inflação lá nas alturas, taxa de juros em alta, ele vai optar pelo aquilo que é mais barato, né? Isso é uma quase que via de regra, né? Ainda mais nesses cenários mais delicados macro, né? Então é uma concorrência bem forte, né? Que vem sendo aí que vem impactando essas empresas, principalmente porque os pilares, né? Um dos pilares principais dessas companhias é exatamente o crescimento no digital, né? O Magalu, por exemplo, tem ali dois pilares muito fortes, que é exatamente o seu e-commerce e o seu marketplace, né, com seus sellers. Então você tem ali uma empresa que é praticamente pioneira, né, no varejo nacional nessa questão de digitalização, só que ao mesmo tempo você tem empresas ali que estão chegando e que estão dominando esse mercado, né? A gente vê a própria Shopee tem muito mais acesso no seu aplicativo do que o próprio Magalu. Então são questões que são delicadas e tendem a continuar pressionando essas companhias no curto prazo, e a gente tem que acompanhar qual que vai ser a estratégia dessas outras companhias, né? A gente tem grandes empresas, grandes impérios aí, como a própria Amazon, o Mercado Livre, aí, que tem ali muito know-how do que estão fazendo ali dentro do varejo, sabem bem ali
as suas estratégias, principalmente nessa questão do digital, mas essas empresas, principalmente as asiáticas, a gente ainda precisa ver qual vai ser a estratégia a longo prazo para elas que elas consigam converter as receitas que elas estão gerando, que é crescente agora, em lucro no futuro, para saber se realmente vão ser concorrentes aí dessas empresas aí daqui 10, 15, 20 anos, né? Eu acredito que sim, mas eu acredito aí no enfraquecimento aí ao longo do caminho, porque é difícil você manter, né, por muito tempo aí, preços tão baixos aí e ficar rodando sem muito lucro. Uhum. Até tem uma pergunta que sempre o professor Alexandre Cabral, nosso comentarista aqui, nosso colega de TV, ele sempre faz, é se você, mais para frente, olhando daqui 5, 10 anos, acha que vai ver mais empresas chinesas ou empresas americanas tomando conta aqui, pelo menos do varejo, né? Se é mais para Shein, como você falou, ou AliExpress, ou mesmo algum outro tipo de empresa, né? Shopee, ou se a Amazon e outras empresas, né? Na sua visão, você acha que, mesmo com tudo isso que você falou, né? De repente não conseguir trazer preço tão baixo ou permanecer tendo tão pouco lucro assim no longo prazo, olhando para um cenário mais global, você acha que as empresas chinesas vão ter mais uma penetração, vão ganhar mais mercado, ou de repente essas que já estão aqui, como a própria Amazon, elas vão continuar, vão acabar sendo mais perenes olhando mais para frente? Eu acredito que aumentem essa penetração, viu? Porque o investimento está sendo muito forte, né? Não é um investimento só na questão do digital, né? Tudo que engloba o varejo digital, principalmente falando de logística, né? Então a gente tem aí a própria Shopee já investiu aí na abertura de 5 centros de distribuição no país. Então não é um investimento de curto prazo, né? Pode ser uma estratégia de curto prazo, essa questão de preços, né? Querer ganhar mais no volume. O varejo já é assim, né, que funciona, né? Ganha mais no volume, trabalha com margens menores, só que a gente está falando de uma empresa que não tem nem margem, né? Uma empresa que está rodando com receita e prejuízo porque não está conseguindo essa eficiência, né? E é meio que questão óbvia, né? Tanto por questão de custos, né? Que são muito elevados, principalmente aí aumentando a relação de custos e despesas com essa penetração aí aumentando no nosso país, apesar da receita crescendo, né? Então eu acredito que o investimento é de longo prazo, não só para ela, mas para uma AliExpress, para uma Shein, enfim, porque não é só a questão do digital, não é só a questão de entregar de lá para cá, né? A questão é de entregar daqui de dentro para cá. Então eles estão investindo pesado em logística aqui para criar também ali barreiras, né, dentro desse mercado. Então eu acredito sim que aumente sim a penetração, que venham novas empresas também para dentro do nosso país, né? Até porque a gente tem aí um cenário muito delicado, a gente não sabe até onde a gente vai ter esses juros em alta, né? Questão de inflação também, enfim. Então essas empresas aí que oferecem produtos aí com preços menores, mesmo que a qualidade não seja da melhor, e eles vão ter ali uma adesão maior ali por parte dos consumidores. Então eu acredito sim numa penetração maior aí ao longo dos anos. Não sei se vai superar, enfim, todas as outras empresas internacionais, enfim, mas eu acredito que sim, a penetração vai aumentando aí conforme o tempo vai passando. Maravilha. Vitor, quero agradecer sua participação aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo aqui com a gente. Volte sempre, um abraço, até a próxima. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado de novo aí pela participação, estou sempre disponível aí quando precisar. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Falamos aqui com o Vitor Bueno, analista de ações da Nord Research, aqui conosco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de política, direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, 9 horas 25 minutos. Este é o Morning News, aqui trazendo os principais assuntos, os principais destaques, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo desta quarta-feira. Tem informação, saiu agora às 9 horas da manhã, PNAD contínua, que mostra aí o nível de desemprego no Brasil. O desemprego permaneceu em queda, chegou a 9,1% no trimestre encerrado agora no mês de julho. A taxa representa uma queda de 1,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, terminado em abril. É o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, quando também chegou a 9,1%. Já o contingente de pessoas ocupadas chegou aí a 98,7 milhões de pessoas, também um recorde na série histórica iniciada em 2012. Depois de 2 anos, o rendimento real voltou a crescer, chegou a R$ 2.693 no trimestre. Esses dados aí que saíram agora há pouco, divulgados pelo IBGE. Falando também de política, hoje é dia que o Congresso vai apresentar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, mas as projeções de despesas não vão conter programas sociais, como o próprio Auxílio Brasil de R$ 600, que todos os candidatos à presidência estão dando como certo. Aliás, mesmo sem uma série de gastos praticamente já contratados, o orçamento do ano que vem já nasce com déficit. Apesar da expectativa das contas públicas fecharem 2022 com saldo positivo, a peça orçamentária do ano que vem vai ter novamente um cobertor curto. Desde 2015, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff,
o governo encaminha ano após ano o orçamento com rombo fiscal. O orçamento deve ser entregue com um déficit de cerca de 64 bilhões de reais para 2023. Se a desoneração da gasolina acabasse no ano que vem, o déficit previsto ficaria em cerca de 30 bilhões. Segundo analistas, com as novas despesas e menos receitas, a dívida pública, que vai fechar em queda nesse ano, cerca de 78% do PIB, a dívida poderia voltar a subir no ano que vem. O Senado aprovou também a medida provisória que eleva em 1 ponto percentual a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, das instituições bancárias e não bancárias, até 31 de dezembro. A medida elevou a CSLL dos bancos de 20% para 21% e para instituições como corretoras e companhias de seguro, a alíquota subiu de 15% para 16%. O dinheiro arrecadado vai ajudar a compensar a renúncia fiscal do Refis para microempreendedores individuais e também para microempresas. O texto agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem informação sobre a pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, que manteve a diferença de 12 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 32% no primeiro turno. Ambos os candidatos oscilaram negativamente 1 ponto percentual desde a última rodada da pesquisa, que foi divulgada no dia 17 de agosto. Ciro Gomes oscilou dentro da margem de erro e subiu para 8%, Simone Tebet tem 3%. No segundo turno, Lula lidera com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 37%. Questionado sobre quem seus candidatos devem apoiar se não chegarem ao segundo turno, 48% dos eleitores de Ciro acham que o pedetista deveria apoiar Lula. 20% desses eleitores acham que deveria apoiar Bolsonaro e 25% nenhum dos dois. Entre os eleitores de Simone Tebet, 32% acreditam que ela deveria declarar apoio a Lula, 16% para Bolsonaro e 44% em nenhum dos dois candidatos. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 25 e 28 de agosto e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje ainda devem sair as pesquisas Poder Data e também IPESP. Vamos agora a Brasília falar com a Kelly Ecali, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ali por unanimidade que no dia da eleição ninguém vai poder usar arma, nem porte de arma. Kelly Ecali, conta pra gente essa história, quais os argumentos, o que foi falado, quais foram as imposições ali do TSE sobre essa questão das armas. Muito bom dia para você, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O julgamento foi até célere, viu? A consulta que foi feita ao Tribunal Superior Eleitoral foi relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente da Corte Eleitoral, né? Então, ele proferiu o voto dele e foi seguido por unanimidade por todos os outros 10 ministros que compõem ali o TSE. Nos aspectos mais, digamos assim, teóricos, né? Ele trouxe ali o Código Eleitoral, as previsões ali do que diz, né, o Código Eleitoral, todo o arcabouço jurídico que prevê a dinâmica do período eleitoral, sempre que tem, né, as eleições aí de 2 em 2 anos no caso. No aspecto mais fatídico, digamos assim, factual, o ministro acabou ali se apegando ao fato de estarmos, segundo ele, né, em eleições polarizadas, né, falou ali sobre como é que essa dinâmica ali do porte de arma, ou seja, daquela circunstância em que a pessoa tem a autorização para sair de casa com a sua arma, né, isso pode trazer aí um certo risco à segurança das eleições, mas, sobretudo, à segurança da população. Isso é dentro das argumentações do ministro, né, que, como eu disse, foram seguidas ali sem nenhum tipo de divergência pelos demais ministros da corte, né. Então há um entendimento de que, por conta desse período eleitoral que a gente tem vivido, de acirramento de ânimos, né, o melhor então é fazer a proibição do uso desse porte de arma dentro de 48 horas antes das eleições e até 24 horas depois das eleições. Ou seja, não se pode aí sair de casa, mesmo que você tenha esse porte de arma, não se pode sair de casa
da sexta-feira, antes do dia 2 de outubro, até o dia 3, né, o dia posterior às eleições. Né? Então, na visão do ministro que foi relator e dos demais ministros que acompanharam o voto do relator, né, dá uma margem aí de maior segurança. Sobre as forças policiais estaduais, federais, enfim, o ministro destacou também, no seu relatório, que foi votado, como eu disse, por unanimidade, né, ou seja, sem nenhum tipo de ponderação ou abrindo algum questionamento para um eventual recurso, enfim, né, uma recorrência da decisão, digamos assim, as forças policiais é que vão poder, no caso, fazer utilização das armas, né, ficarem com as armas, mas desde que sejam também ali autorizadas pelas respectivas autoridades, né, a que estejam submetidas, né. Então, essa determinação vai valer nas eleições deste ano e foi por isso que foi feita aí a consulta, né, por conta do período eleitoral deste ano especificamente. E aí, então, quem tiver porte, só lembrando que posse e porte são duas coisas diferentes, né? Então, quem tiver porte, ou seja, puder sair de casa com as eleições, vai estar proibido, segundo a legislação eleitoral, essa decisão aí da Corte Eleitoral, né, de sair de casa entre sexta-feira com essa arma e segunda-feira, logo, imediatamente depois da eleição, tá? Para a gente finalizar, essa decisão, esse entendimento, né, esse conhecimento, como eles usam ali na Corte Eleitoral, no Judiciário, né, esse conhecimento da consulta, partiu do líder aqui da minoria na Câmara dos Deputados, o Alencar, que é um deputado do PT, né? Na verdade, a bancada da oposição já vem reiterando aí a preocupação com esse estremecimento, né, de divergências políticas que acabaram culminando, indicam em investigações, inclusive investigação, por exemplo, do Paraná, que há de fato uma polarização que vem trazendo um risco para a segurança pública e dos cidadãos, né? Então, diante dessa consulta que foi feita pelo Alencar, ali líder da minoria, como eu disse, e também recebeu ali apoio da oposição aqui na Câmara dos Deputados, né, o TSE entendeu que entre sexta-feira, antes das eleições, imediatamente antes das eleições, e na segunda-feira posterior, imediatamente posterior às eleições, ainda que o cidadão ou a cidadã tenha o direito, né, tenha ali o porte de arma, não se pode utilizar deste direito, segundo o ministro, na verdade, segundo todos os ministros, em decorrência dessa polarização vivida especificamente nestas eleições de 2022. Tá feito. Volto com você aí no estúdio. Só uma outra dúvida aqui que eu preciso tirar com você, e é coisa rápida, é porque a gente tem falado ao longo dos últimos dias sobre aquela questão, né, da votação do rol taxativo da ANS, que acabou sendo aprovada ali, que os planos de saúde vão ter que fazer essa cobertura e agora vai para a sanção presidencial. O ministro Marcelo Queiroga diz que isso deve acontecer, que o presidente Jair Bolsonaro deve ratificar a decisão que aconteceu lá no Senado. É isso mesmo, né? Então, provavelmente, essa questão vai continuar do jeito que ficou, não vai ter nenhum tipo de veto, segundo o ministro Marcelo Queiroga, né? Vai continuar essa situação do rol taxativo da ANS. Pois é, Fê, a gente já vem falando disso há uns dias e quando a gente estava aí cobrindo especificamente essa pauta, foi uma tônica que eu trouxe muito forte, o aspecto eleitoreiro da pauta. Dias antes da Câmara votar aqui, né, entre os deputados, no plenário, né, houve uma manifestação muito forte, mais aguerrida, digamos assim, das entidades, né, ali da sociedade civil organizada, ou seja, do terceiro setor, em vista aí da aprovação dessa pauta dizendo que não existe esse rol taxativo, né, de que ele não pode ser cumprido, muito embora o STJ tenha dado o entendimento que é o que vale. Então, depois de aprovado aqui, ele foi para o Senado e a gente conversou muito sobre isso, né, na expectativa de também ser aprovado lá. Repito, não só pela importância do tema, quando a gente conversa aqui com os parlamentares sobre essas pautas mais polêmicas, mas que trazem um peso ali do lobby, das pessoas aqui, né, conversando pela aprovação de uma pauta como essa, a gente percebe o peso eleitoreiro que tem a pauta. Então, por mais que o ministro tenha vindo para cá, né, tenha ido para aquele debate temático que a gente noticiou que ia ter e depois que teve, né, em que defendeu que o rol taxativo fosse mantido, né, ele, claro que o governo federal, nesta circunstância, sobretudo, vai ali comprar a ideia que foi comprada porque é uma pauta de peso, repito, política, né, o ministro, no dia do debate temático, da audiência no plenário do Senado, ele disse que o ministério estava preocupado com a saúde financeira das empresas de plano de saúde, né, então ele já fez, viu, politicamente falando, ele
já fez a defesa dele, ele já fez a sinalização ali para o setor de que o governo federal tentou, mas é uma pauta, uma seara que não está mais na discussão ali de até que ponto é justo, não é justo, né? É uma pauta que passou a ser uma pauta política. O ministro fez a parte dele, sinalizando que num primeiro momento o Ministério da Saúde é contrário, mas claro que o presidente Jair Bolsonaro, numa pauta tão polêmica como essa, já outras tão polêmicas que já ocorreram, que já desgastaram o governo, é óbvio que a tônica tende a ser essa de uma sanção total, inclusive, ou seja, a expectativa, como você mesmo disse, que o ministro sinalizou, né, de que a gente já vem falando, é de que o presidente leve a pauta para frente sem criar nenhum tipo de veto, seja parcial, seja total, porque se cria esse veto, volta com certeza pela votação massiva, né, que a pauta teve aqui positivamente, volta aqui para o Congresso, e o Congresso vai se debruçar em cima de um veto, então vai ser mais desgaste para o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tenta ficar melhor nas aprovações, nas avaliações, né, de governo, e também subir nas pesquisas eleitorais. Antes de eu entrar aqui, eu vi que você estava falando aí de pesquisa, tem mais pesquisa para sair. Então, essas pesquisas apontam que, caso o presidente realmente queira se reeleger, há de haver aí a necessidade de atos dele extremamente populares, digamos assim, para que ele possa crescer nas pesquisas, muito embora o tempo ainda seja pequeno, né? A gente está já quase no finalzinho aqui do mês de agosto, né? Ou seja, se a gente fizer a conta, talvez tenha 32 dias aí para as eleições, né? Então, é um risco para o presidente Bolsonaro jogar aí uma negativa em cima de uma pauta que, sim, pode se converter em votos para o governo, não só para a aprovação do governo, mas sim para o seu percentual de intenção de votos nas eleições do próximo dia 2 de outubro, viu, Fê? Volto com você aí. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Você volta aqui ao longo da nossa programação na BMC com mais notícias aí direto de Brasília. Bom trabalho para você. Até mais. Até já, Fê. Um beijo para todo mundo. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira para você também. Boa quarta-feira para todo mundo que está nos acompanhando agora, 9 horas e 39 minutos. Só para alertar todo mundo que está aqui nos acompanhando no Morning News, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, a BMC News começa a sua rodada de entrevistas com os presidenciáveis. Pablo Marçal, do PROS, vai ser o primeiro entrevistado. O candidato defende que o Brasil deveria ser a maior potência do mundo e que pretende colocar o Brasil no lugar do crescimento. Para saber um pouco mais sobre o candidato antes aqui da nossa entrevista, que começa daqui a pouquinho, a gente tem uma matéria completa no nosso portal bmcnews.com.br, que está aqui, ó. Olha só, saiba quem é Pablo Marçal, candidato à presidência do PROS, bmcnews.com.br. Você acessa e lê essa reportagem completa com o candidato à presidência Pablo Marçal, que vai dar uma entrevista aqui exclusiva para a BMC News daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, com a Paula Moraes e todo o nosso time. É isso aí, nosso portal bmcnews.com.br, continue aqui com a gente que tá com o nosso Morning News chegando já na sua reta final. Antes de eu encerrar aqui e passar para a BMC News, para a Paula Moraes, deixa eu só ver como é que estão operando as bolsas internacionais. As bolsas na Europa, elas estão operando mistas, na verdade em queda nesse momento, porque DAX na Alemanha acabou de virar, estava subindo, agora caindo 0,06%, uma leve queda. CAC na França cai 0,56%, FTSE no Reino Unido cai 1,19%. Os futuros americanos em alta neste momento, Dow Jones sobe 0,07%, o S&P sobe 0,32% e a Nasdaq sobe 0,7%. Vamos ver como é que está o dólar agora, o dólar subindo quase 1%, o dólar que chegou aí a trabalhar nos últimos dias a R$ 5,04, R$ 5,05, agora já está em R$ 5,17. Toda essa situação, né? Cenário global tem puxado o dólar para cima, assim como a gente tem comentado, né? As commodities para baixo, dólar para cima. É isso, 9 horas e 41 minutos, eu vou ficando por aqui com o nosso Morning News e você fica agora, BMC News, Paula Moraes, todo o time trazendo os principais destaques desta quarta-feira. Eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro com o Ale Delara, e a gente se vê amanhã. Um forte abraço, tchau, tchau.